Fala galera, começa agora mais um Joga Solto Podcast, um espaço onde o esporte fala mais alto. Se você escuta a gente no Spotify, já segue aí. Se você vê a gente no YouTube, já se inscreve no canal e manda isso aqui para todo mundo que você conhece. Cara, hoje eu trouxe aqui o Eric Silva, um cara que é especialista em grappling pro MMA, focado em MMA. Poxa, é uma alegria estar contigo aqui, valeu por aceitar o Obrigado, convite. igualmente. Valeu demais. Mano, eu queria que você começasse falando, eu tenho muitas dúvidas a respeito dessas terminologias, tipo grappling, enfim, wrestling. Você é especialista em grappling para MMA. Cara, traduzido, o que é o grappling Cara, o exatamente? grappling é a modalidade de luta agarrada, né? Legal. Então ela envolve muita coisa. Por exemplo, judô, jiu-jitsu, luta livre esportiva, wrestling, sambo, Legal. sabe? Então tudo que envolve luta agarrada, você pode chamar de grappling ali. Então o grappling ele é uma forma de generalizar a arte de luta agarrada, Mas, entendeu? Então, quando fala assim, o Eric é especialista em grappling, assim, a minha formação como faixa preta é de luta livre, mas, né? Mas tudo que envolve grappling e que envolva MMA, eu tento aprender ali, eu tento dominar, aprender legal. e ensinar para os meus atletas, né? Treiná-los, né? Para Mas, aplicar. quando você fala luta livre, a gente imagina aquelas coisas loucas, o pessoal subindo assim no ringue, Telecat. aquela coisa maluca. Mas não tem a ver com isso exatamente, né? Ou Não, tem? então, na sua origem, teve, né? Eu acho que a origem da luta livre, esse telecat aí, esse catch é uma luta encenada, né? Sim. Então, lá atrás, quando começou a se popularizar as lutas agarradas, principalmente, uma empresa, né, um empresário viu um potencial nisso e ele criou. Então, é um produto completamente comercial, né? Ele criou Saquei. esse WWE, Isso. esse telecat que existe aí, que no Brasil foi conhecido como telecat no passado, na década de 90, 80, 90, se eu não me engano. Mas começou lá ali entre México e Estados Unidos, né? Acho que foi no México, se eu não me engano. Começou a popularizar ali, depois uma empresa viu isso, viu um grande potencial de crescimento nisso, televisivo e de transmissão de público, e Massa. aí transformou o WWE e virou isso aí, mas na verdade é um teatro, né? Não é uma luta de verdade. Os atletas, as pessoas que estão ali em cima do ringue não são necessariamente atletas, né? Mas pelo menos quando eles estão atuando ali, eles não estão sendo atletas, né? Eles estão realmente encenando, estão Massa. fazendo em que eles ensaiaram, já Uhum. quem vai ganhar já sabe quem vai ganhar e Uhum. tudo mais, assim, sabe? Legal. E você, pessoalmente, o que você acha desse tipo de... Não, eu É não entretenimento puro e você puro. curte, você gosta? Você chegou a acompanhar isso? Ou acompanha? Ah, Ou nem? na infância eu acompanhei, eu via, eu meio que acreditava também, eu era Aham. moleque, né? Não sabia Aham. diferenciar o que era, o que Tinha os não era. jogos, né? Tinha... Tinha jogo, exatamente. Curtia. O que eu acho O disso, que né? você acha É, isso? Então, na verdade, eu não tenho nada contra, né? É puro entretenimento, né? Então, assim, Legal. não, eu sei diferenciar aquilo ali de uma luta de verdade. Então, assim, Legal. isso não influencia em nada no que eu Entendi. faço. O que influencia é que as pessoas perguntam, né? O que você faz quando eu falo luta Aham. livre, o cara fala, sei, já vi, daquele WWE. Eu falo, não, não é isso não, cara. Eu não vou entrar de sunga e Aham. máscara pra lutar com ninguém, não. Pode ficar tranquilo, entendeu? Nossa. E você é professor de luta livre hoje na Cerrado? Vocês falam no Cerrado ou na Cerrado? A gente chama de Na Cerrado. Cerrado MMA. Isso, eu conheço o espaço porque eu cheguei a fazer Muay Thai lá, assim, há muitos anos. Eu não sei se você já dava aula lá, eu acho que foi em 2014 ou 2015. Né? Era o João, não sei se você deve Claro, conhecer, é tá lá óbvio que você até conhece o hoje. João. Aham. E eu fiz um tempo, curti bastante, era maneiro. E hoje você tá na Cerrado e você dá aula de luta livre, tem outras modalidades. Então, tem bastante tempo que eu estou envolvido com a Cerrado, né? Eu tive Mas, uma equipe antes, que era a equipe DM Fight, que era do meu uhum, mestre Damião Marques, assim. Então, a gente montou essa equipe e treinava. Na verdade, era um projeto social que a gente tinha na cidade do uhum. Paranoá. E a gente, pô, eu venho de uma origem muito humilde também, então eu fui fruto de projetos sociais, Você é né? daqui mesmo? Eu sou daqui. Legal. Então, eu vivia em comunidades carentes e tal. Então, assim, Uhum. o que
o que me arrastou ali para um caminho, né? Vários amigos meus da infância, pô, morreram na criminalidade e tal. Então, Uhum. eu acho que esse viés, sabe, do acolhimento ali do projeto social me Legal. deu uma nova perspectiva. Eu acabei vendo outros caminhos, né? Massa. Mas é claro que foi uma das ferramentas que me trouxe, né, para a sociedade, né, vamos chamar assim, para não ir para marginalidade, né, para Legal. trazer para dentro da sociedade. Então foi uma dessas ferramentas. O que quando eu cresci, quando eu me formei faixa preta, me trouxe assim uma vontade de retribuir isso, sabe? Então eu criei um projeto social, meus mestres lá na comunidade, a gente começou a treinar atletas e Faixa preta de luta livre esportiva. Legal. O meu mestre Damião Marques, né, que se formou na Budokan do Rio de Janeiro, ele é mestre, grão-mestre, aliás, faleceu recentemente, grão-mestre de luta livre esportiva e Muay Thai. Ele foi o pioneiro das duas modalidades aqui no Distrito Federal. Que fera, mano. Então, Massa. assim, quando eu vi aquilo, quando eu vi eles treinando aquilo, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Porque eu vi ele era pequenininho, magrinho, pô, vencendo um cara grandão. Eu falei, nossa, eu quero, porque eu era magrinho também, Legal. sabe? Eu queria seguir. Eu falei, pô, eu quero ser forte, quero ser bom igual esse cara, sabe? Então eu vi, eu assistia lutas de Vale Tudo, de MMA. Legal. E admirava aqueles caras que eram os mais fracos vencendo os mais fortes, os Legal. Gracie na época, né? No UFC das antigas e tal. Era uma coisa Desculpa te interromper, mas era uma coisa até do Hélio, né? Sim. De entender que pela técnica a gente pode sim, mesmo sendo magro, que era o biotipo dele, né? Muito magro, franzino, a gente pode superar alguém mais forte, mais alto, maior. E nisso você viu, cara, quero isso pra mim também. Legal. E eu vou voltar lá na Cerrado, na origem da Cerrado. Legal. Não, pode ficar à vontade, mano. Mete bronca. Mas, enfim, montamos esse projeto social lá. Legal. E tinha um atleta nosso, Eliane Pitt, que, pô, moleque era muito, sabe, talentoso, muito bom, muito forte, um cardio impressionante e tal. E a gente levava ele regularmente, como não tinha muito evento de Vale Tudo na época, né? A gente acabava levando ele para as academias para testar, né, as habilidades dele. Pô, vamos levar na academia Massa. X antes de um evento que ia ter, sei lá, daqui um mês, alguma coisa assim. Luta que estava marcada para ele. Então, como a gente não se sentia como parâmetro para ele, a gente levava ele numa academia onde tinha atletas de nível para falar, pô, vai lá e a gente testa o cara antes de ir para a luta. Era a nossa régua, o nosso termômetro ali para saber se ele estava ou não pronto para aquilo ou quão que a gente tinha que continuar pegando pesado com ele ou aliviar, então, enfim. E numa dessas a gente acabava levando lá pro mestre João Torraca, acabou levando, que na época era Grupo Tai, se eu não me engano. E nessa época já tinha o Daniel lá, que é hoje o atual dono da Cerrado MMA. Mas na época ele não era dono. Não, ele era aluno lá do Grupo Tai lá. Do João. E enfim, a gente acabou criando essa relação com o pessoal lá, então foi muito bacana e tal. O pessoal acolheu, até porque o Damião foi mestre do João Torraca, então ele tinha um respeito muito grande pelo Damião. Acabou que sim, a vida foi seguindo, a gente acabou criando essa conexão. Depois ele montou a FFT, o Pete foi para a FFT. A gente, né, o Damião já não estava mais em condições de dar aula, estava se envolvendo já com... Tinha uns problemas dele de dependência, de álcool e tal, sempre teve. Quem conhece aqui em Brasília, quem conhece o Damião sabe exatamente do que eu tô falando, né? E a gente falou, Pete, vai, cara, vai lá pra FFT, fica com o João e eles vão te treinar e vão te fazer o atleta que você merece, que você precisa ser. A gente não tem mais condição aqui. E ele foi. Só que assim, esse vínculo comigo, com o João, com o Daniel, continuou. Maneiro. Quando o Daniel desvinculou da FFT e montou a Cerrado MMA, eu tive uma identificação muito grande com a linha de pensamento dele. Falei, cara, esse cara pensa diferente. O cara é diferenciado. E que se um dia você tiver a oportunidade de trazer ele para cá, eu recomendo. Você vai entender o que eu tô falando. E quando eu vi isso, eu falei, cara, esse cara ele traz um viés que eu me identifico na luta. Sabe? Não é aquela ideia do monstrão, do bad boy. Isso aí, pra mim, era meio que... Eu não me identificava com isso. Como eu falei, eu me identificava com o magrinho vencendo o mais forte, com o mais fraco. Só que para isso, você precisa... você precisa ter... além, claro, você tem que ter o condicionamento físico e tal. Tudo você tem que trabalhar. A parte técnica, mas a parte emocional, a inteligência. Isso tem que estar muito... Isso tem que sobressair, sabe? Porque você não tem a força
você não tem a força que o seu adversário tem, você não tem a estrutura física, né, que o seu Sim. adversário tem, às vezes o mesmo cardio que o seu adversário tem, Isso que aqui. você tem que sobressair de alguma forma. Uhum. Né? E você não tem tempo hábil para, às vezes, fazer aquilo. Né? Então, Sim. o que eu consigo fazer hoje? Então, tava aqui o segredo, né? Então, Legal. então, tipo assim, e quando eu vi o Daniel, eu consegui, mesmo sem ter consciência disso, eu falei, cara, esse cara tem algo diferente nele. Ele montou a Cerrado, eu continuei com o meu projeto no Paranoá, Uhum. e no meu projeto tinha alguns atletas que eu falava, pô, até aqui, esse cara passou de onde eu consigo estar. Até porque eu trabalhava por fora, tinha o meu. Você não vivia só Não, era um projeto das que eu aulas. fazia por prazer, à noite. Eu chegava à Maneiro. noite, depois do meu trabalho, do meu expediente, ia dar aula pra galera. Isso aqui. E quando falava assim, pô, eu não consigo mais acompanhar esse atleta. Então a gente teve vários atletas que a gente falou, eu liguei pro Daniel, falei, Dani, vou mandar tal atleta pra ir. Ele vai começar a treinar contigo. Massa. E é teu, velho. Aí ele treinava aqui e lá. E era lá na vizinhança? Desde o começo? Não, ele começou mesmo, a Cerrado começou. Eu vou esquecer o nome da escolinha, cara, que fica ali na quadra de cima do vizinhança ali, Entendi, sabe? Tinha uma escolinha, era um espaço improvisado mesmo, assim. Isso Os aqui. caras botavam um tatame lá dentro da escola infantil. Legal. Botavam um tatame lá e treinava. Legal. Então, enfim, o Daniel sempre acreditou no sonho dele, sempre acreditou, Nossa. né, que virou uma meta pra ele, Nossa. que é colocar atletas no UFC, fazer isso a profissão dele. E hoje, né, conseguiu, né, nessa jornada dele, conseguiu estar aí, continua e não tem limite para onde o Cerrado pode seguir, graças a essa visão que ele tem. Legal. Mas Vocês começaram a mandar atletas para lá, você começou a mandar atletas para comecei a mandar atletas para Cerrado. Legal. E a gente começou a falava muito, ligava pro Dani, eu tirava dúvida de como conduzir um atleta, por exemplo. Falei, pô, um atleta tá assim, pô, o cara tá desistindo demais, Dani, pô, não, age assim, assim. Ele tinha muito mais experiência que eu, nesse lado de técnico. Legal. Né? E aí esse vínculo foi crescendo, sabe? E aí um dia eu tive essa ruptura da equipe que eu tava, que era a equipe DM, né? A linha de pensamento não estava mais batendo, a gente pensava de forma diferente e tal. Eu falei, olha, eu vou me afastar, vou desvincular. E liguei pro Dani, falei, Dani, olha, eu tô órfão de equipe aqui, cara. Eu quero continuar o trabalho, quero continuar o projeto. E se eu puder, vou meter bronca. Tá, e se eu puder fazer parte da equipe Cerrado, ficarei felizão. Primeira coisa que o Dani fez foi mandar um questionário gigante lá, eu preenchi o questionário. Pra você Eu falei, cara, um questionário, participar. eu nunca vi isso. Era porque ele queria me entender. Ele queria entender por que eu queria ser parte da Cerrado. Então ele mandou um questionário com vários, eu não lembro mais quais eram as perguntas, mas tinha, cara, muita coisa lá que eu falei, cara, eu nunca vi isso, sabe? Assim, eu vou participar de uma equipe, os caras, meu irmão, vem, chega aí, começa a treinar, tá ligado? Não, você tinha que passar por uma triagem, todo um processo. Mandou um questionário pra eu responder e tal. Eu falei, caraca, velho. Falei, massa, já curti, sabe? Você gostou? Você gostou? Pô, mesmo, Achou diferente? Achei diferente. Achei que ele tinha. Isso reforçava a ideia que ele tinha algo diferente, sabe? Mas... Tipo, a visão dele era diferente. Então, por que eu tô fazendo? É como se fosse uma entrevista de emprego, mas eu não tô arrumando emprego, sabe? Eu quero ir lá contribuir, treinar e ensinar, se eu puder. Legal. Acabou que, assim, a gente... eu continuei com o projeto social lá no Paranoá. E só que assim, com o nome de Cerrado. Aí treinei vários atletas só de luta livre. Tinha alguns que eram do MMA, mas eles vinham para 604 Norte aqui no centro de treinamento e treinavam chão comigo. E fazia esse bate-bola aí. Nossa. Né? E aí, pô, formei vários campeões. Teve atleta que foi campeão nos Estados Unidos no projeto social. Que massa. Foram pra fora e tal. Enfim, fizemos muita coisa. Cara, tem atleta lá que se botar todas as medalhas no pescoço, por exemplo, vai ter problema de coluna. Tem muita coisa. Que fera, então tem um histórico muito bom de aprendizado ali no projeto social. E depois que... eu sinto que foi uma escola para mim, sabe? De entender o ser humano, de primeiro me entender, né, como... me encaixar como técnico, porque eu tinha essa dualidade de eu sou atleta, eu sou técnico, então eu queria competir, não tinha muita competição, competia um ou outro, eu era um atleta que variava muito, não tinha muita orientação, eu não sabia lidar com nervosismo na hora da luta e tal, e isso me incomodava, eu falei, pô, como é que eu lido com isso? Sim. E acabou que eu acabei me lesionando, fiquei muito tempo sem treinar para competição, né? Sem competir, né? Continuava treinando porque eu nunca parei de treinar, né? Eu isolava ali
Eu machuquei a perna, por exemplo, eu isolava a perna e continuava treinando. Eu amarrava as duas pernas. Isso aqui. Continuava treinando, falando, os membros superiores aqui eu vou treinar. Uhum. Não, sabe? Bom, machucava um braço, isolava o braço e falava, vou aplicar guilhotina com o braço, cara. Nossa. Sabe? Ia lá, às vezes finalizava, mas às vezes o braço ficava tão forte que aí eu pegava aqui e finalizava. Legal. Pô, caraca, velho. E era muita coisa de ângulo e tal. Eu ia Legal. ajustando o ângulo. Então, quando eu colocava o segundo recurso, que era o outro braço, potencializava ainda mais a técnica, sabe? Legal. E aí eu acabei me entendendo como técnico. Falei, cara, com muita conversa com o Dani, sabe, assim, e vendo, e me entendendo os atletas, eu falei, pô, eu acho que eu vou ficar bom nesse negócio aqui. Eu me encontrei aqui, acho que tem uma área para mim aqui. Mas eu sempre trabalhei muito tempo na área de TI, de tecnologia. Sempre trabalhava, à noite eu fazia esse trabalho. Até que um dia o Dani falou, Eric, vem dar aula aqui, cara, na Cerrado. Para os atletas profissionais, vem para cá. Legal. E aí o projeto já estava meio que acabando ali, mais ou menos. Muitos atletas que já tinham se formado faixa preta, já estavam dando suas aulas, seus lugares, cada um no seu lugar. Então tinha pouca gente já no projeto e eu falei, pô, eu vou. Aí só pedi para que um outro aluno meu assumisse o projeto no Paranoá, lá no batalhão. Yes. E eu assumi a Cerrado MMA, o time profissional. Só que assim, no início para mim, como eu tive que fazer uma adaptação entre a luta livre que eu praticava e que eu ensinava que era de competição, para competir, luta sem kimono, grappling, né, sem kimono, para o MMA. Então eu cheguei ainda com um estilo muito jiu-jiteiro ainda, fazendo guarda, berimbau, sabe, guarda borracha, não sei o quê. E assim, eu tive que ganhar a confiança do time, porque o que eu estava fazendo ali talvez não batia com o que eles estavam precisando no dia a dia deles. Então Aí o Daniel falou assim, Eric, faz o seguinte, você vai dar aula particular pro Vicente. Falei, pá, beleza. E aí o Vicente Luque é o que tá no UFC, né? Sim. E aí eu comecei a dar aula só pro Vicente separado. Tinha uma hora isso me ajudou muito a entender não só a cabeça do Vicente, um atleta de alto rendimento, né? Como também as necessidades dele para o MMA. Legal. Então isso foi um atalho gigante. Né? E quando eu olho lá para trás que eu falo, esse cara é diferente, o Daniel, e eu olho se confirmou, como ele conduziu, sabe? Você fala assim, não, dá aula particular pro Vicente. Eu olho assim, cara, esse cara sabe exatamente o que tá fazendo. Não tá agindo à toa por intuição, cara. Ele sabe exatamente que se eu começar a dar aula pro Vicente aqui agora, então depois que passa, eu olho para trás e falo, putz, o cara entende da parada. Você dá aula particular, você teria um aproveitamento muito maior pro Vicente, para você mesmo, Exato. não ia te expor tanto de alguma, né? Exatamente. Que massa, cara. Exatamente. Ia ser um grande atalho para eu entender a cabeça de um atleta de MMA. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu ia estar ali com ele. Eu não ia fazer um treino genérico para todo mundo, onde todo mundo ia ter que fazer armlock de baixo para cima, por exemplo. Aí todo mundo, beleza, vamos fazer. Soltando o quadril, ele fazer armlock de baixo para cima. Só que no MMA, se você tá por baixo na guarda, você tá levando porrada. Entendeu? Então, quando eu falava, Vicente, agora vamos fazer um armlock aqui, por exemplo, hipoteticamente. Ele ia dizer, pô, mas isso aqui pra mim não funciona não, cara. Eu tenho que levantar pra dar porrada. Aí eu, no início discordava, mas depois eu via que ele era meio travado pra fazer isso. Falei, pô, tá bom, então vamos lá. Saída, pô, deixa eu pegar umas saídas aqui pra você. Tu vai fazer assim, papá. Aí às vezes eu pegava um leque de saídas de baixo, que era também um negócio que tinha que ter flexibilidade, tinha que ter muita coisa. Eu olhava e falava, pô, isso aqui não é pro Vicente. Legal. Eu falei, pô, a tua saída então vai ser essas 3 aqui. Vamos treinar essas 3? Vamos. Pum. Aí, opa, dessas 3, uma ele pegava muito bem. Falei, tô entendendo. Então eu fui vendo e acabou que eu entendi mais, não só o Vicente, olha o mundo de coisa que eu aprendi aí, né? Não só o próprio Vicente, não só o atleta, mas o processo de aprendizado do indivíduo, sabe? Então, por exemplo, o corpo do Vicente é a forma dele de pensar e as necessidades dele dentro da luta são diferentes. Eu tenho atletas que são mais magros, por exemplo, que são mais flexíveis. Então, o treino que eu faço, por exemplo, para Vivi de chão, a Vivi Araújo, que também está no UFC, e o treino que eu faço para o Vicente são completamente distintos. Completamente. Eles não se igualam em absolutamente nada, sabe? Louco. Então, porque a Vivi já é uma pessoa que tem mais ferramentas no chão ali. O Vicente tem muita ferramenta também.
mesmo, assim. Ele é faixa preta hoje de jiu-jitsu, de luta Sim. livre, né? Mas dentro do contexto dele, no MMA, se fizer um chão com ele puro e ele tiver ali com a cabeça de vou fazer chão hoje, meu irmão, ele destrói mesmo, assim, sabe? Sim. Mas quando ele vira a chave, tipo, agora é luta de MMA, aí muda. O jogo dele Legal. muda completamente. Entendi. Já a Vivi já não muda tanto. O jogo dela de jiu-jitsu e do MMA, da luta livre do MMA, é muito semelhante, sabe? Com Legal. algumas peculiaridades ali. No caso, porque vai envolver porrada, vai envolver, né? Tem mais ferramentas envolvidas ali. Legal. Então, uma saída que você vai fazer de baixo, por exemplo, para ficar em pé, para continuar dando porrada ou para raspar, você não pode se expor. Porque senão o seu adversário vai estar te batendo. Pera, cara, mas me fascina muito isso quando você fala sobre o ser humano, né? Que o atleta não deixa de ser humano. Às vezes, eles fazem coisas tão absurdas e impressionantes que a gente esquece que é uma pessoa. A gente esquece que o cara tem uma cabeça, que o Vicente tem uma cabeça, por mais que o mundo inteiro acabe conhecendo o cara, a Vivi também. Esse status, às vezes, né, de, poxa, Sim. de celebridade, de um grande atleta, faz a gente esquecer que é uma pessoa. E para você, como é no dia a dia, no treinamento, enfim, sempre tem a resenha do tatame, aquelas trocas de ideia. E eu te pergunto, como é o dia a dia, conversar com esses caras? Tem dia que o cara não tá bem para treinar e às vezes não só por uma lesão, mas mentalmente alguma situação externa e que ele tem que superar aquilo, ou tem dia que realmente não rola de treinar porque o cara não tá bem, porque a Vivi às vezes não tá bem. Isso rola de vez em quando. Como você lida com essas situações psicológicas, mentais, porque você como treinador, né, tem que estar preparado também para lidar com o ser humano. Como é esse dia a dia? Então, mais uma vez, a gente sempre olha cada indivíduo e suas necessidades, né? Mas a gente também entende que o alto rendimento, ele tem um mínimo que você tem que atingir ali, o mínimo que você tem que atingir para você estar sempre em alto rendimento, né? Então, é igual você falou, pô, tem dia que o cara não tá bem, vai treinar. Eu nunca vi o Vicente, por exemplo, falar assim, eu não tô bem para treinar hoje. Nunca vi. Eu nunca vi. E ele pode não estar bem. Esses dias ele fez um treino, ele tava com problemas estomacais. Ele falou, cara, tô com uma dor aqui. Eu falei, quer ficar parado? Ele falou, não, eu vou treinar. Para ele tá muito claro que aquele problema que ele tem naquele momento é muito menor comparado ao local onde ele quer chegar, onde ele vê lá na frente. Então, tipo, para ele tá claro, pô, eu quero chegar ali. Eu sei aonde, que eu sei qual é a minha jornada. E se eu ficar parado hoje porque eu tô com a dor abdominal, eu sei que eu atrasei. O que é que eu posso fazer, né? Igual eu falei para você lá atrás, eu lesionava uma perna, eu amarrava a perna e ia treinar. E eu não tinha noção do que era alto rendimento. Eu só treinava, porque eu amava treinar. Aquilo me fazia bem, né? Me deixava... O atleta de alto rendimento, ele tem consciência plena de que quando ele para por qualquer coisa, é um dia a menos que ele deixou de estar próximo do objetivo dele. Né? Agora, significa que ele não respeita o corpo dele, que ele, pô, sentiu dor, ele vai continuar, quebrou, vai continuar, não, entendeu? Agora, a pergunta que ele se faz todos os dias é, o que é que eu posso fazer hoje nessas condições? Qual que é o meu 100%? Entendeu? E às vezes o 100% não é sair esgotado de um treino. 100% é você usar a sua inteligência e às vezes não sair esgotado de um treino, porque ontem você fez um treino e você saiu esgotado, por exemplo. Agora, cada caso é um caso, cada indivíduo é acompanhado de uma forma diferente. A gente tem vários atletas hoje que, por exemplo, hoje eu não vou. Hoje eu não vou por causa disso. Hoje eu não vou porque chegou, estão reformando minha casa. Então, assim, a gente entende que esse atleta ele não tem a cabeça no alto rendimento ainda. Por mais que ele esteja treinando com atletas de ponta, atletas que estão no UFC hoje, o alto rendimento ele não é só físico, ele não é só técnico, ele é mental, principalmente, provavelmente, tá? Provavelmente, principalmente mental. Ou primeiramente mental, né? Você tem que virar essa chave dentro da cabeça primeiro e depois você vai agir naturalmente conforme os teus objetivos.
né? O atleta que age primeiro, ele busca o alto rendimento com aquela tabelinha, né? Ó, o Vicente é um atleta de alto rendimento, então ele segunda-feira ele treina isso, né? Ele tem todo o cronograma de treinos técnicos da semana. À tarde ele faz preparação, psicologia, nutrição, não sei o quê. Aí o nego pega essa tabelinha e fala assim: ah, é só fazer isso aqui que eu vou ser um atleta de alto rendimento. Uhum. Se a cabeça dele não tiver em alto rendimento, Uhum. ele não aguenta fazer um mês isso. Ele não aguenta fazer um mês. Uhum. Eu garanto pra você. Ele vai começar a falhar, ele vai arrumar uma desculpa, ele vai. Então, assim, eu acho que o que faz um atleta atingir os níveis que ele quer atingir, primeiro é a clareza de onde ele quer chegar. Primeiro ponto, é clareza. Uhum. O segundo ponto é o como ele está disposto a mudar a vida dele em prol daquilo. Uhum. Eu acho que se ele tiver essas duas coisas, é claro que eu estou simplificando porque é muito Sim. complexo isso, Sim. mas eu acho que esses dois pilares, quando você ajeita esses dois pilares, o resto se ajeita, sabe? Se você tiver Uhum. clareza de onde você vai, e se a tua habilidade de mudar a tua vida, de criar a tua realidade para seguir Uhum. aquilo que você quer, o resto acaba acontecendo, sabe assim? Você vai correr atrás, você vai ter um nutricionista, alguém vai conseguir isso para você, você vai correr atrás, enfim, não tem jeito. Nossa. Isso. Tem outros atletas na Cerrado hoje que vocês entendem que têm condições de chegarem talvez no mais alto nível do MMA? Olha, O UFC, para você, é o mais alto nível do MMA? Existem outras competições que também dispõem de atletas tão bons quanto aqueles que estão no UFC? tem sim, tem outros. Hoje agora tem esse One que está aparecendo aí, que Uhum. realmente é um evento que está ganhando notoriedade na mídia. Tem o Bellator também, que é outro Legal. evento que tem uma grande notoriedade, principalmente nos Estados Unidos, acho que mais do que aqui em outras partes do mundo. Legal. O UFC é porque o brasileiro conhece mais o UFC. Sim. Então a gente acaba, como dizem, aquilo que não é visto não é lembrado, né? Então a gente acaba olhando mais para o UFC porque a gente tem o canal Combate que divulga isso aqui. Então existe uma mídia maior aqui. Então acaba que quando o atleta entra nesse meio, ele acaba visualizando mais o UFC. Sim. Mas existem outros eventos também que vão levá-lo aonde ele quer, né? Onde ele almeja ser levado, né? Ou melhor, aonde ele almeja alcançar. Legal. Né? Não vai ser levado, ele Não, tem que chegar. alcançar, ele tem que chegar. Mas é importante lembrar que eu vou voltar lá no Vicente hoje, por exemplo. Se eu perguntar para ele o que está dentro desse roadmap, dessa linha que ele quer alcançar na vida dele, você vai ver que o cinturão está dentro. Mas o cinturão não é o ápice. Sabe? Tem algo além, que é pessoal, Uhum. além do cinturão, que é dele. É uma Uhum. coisa que ele talvez queira mostrar para ele, pro filho dele, Legal. entendeu? Que está Entendi. além do cinturão. Uhum. O cinturão é um marco Uhum. que vai ajudá-lo a provar, né, aquilo para ele mesmo, para alguém, enfim. Uhum. Então, quando a gente fala em cinturão, né, parece. A gente vê muito atleta falando assim: onde você quer chegar? Pô, eu quero entrar no UFC. Ah, você quer entrar no UFC? E quando ele não está além disso, quando ele fala assim: eu quero entrar no UFC, se isso tiver vago na cabeça dele, ele fala assim: eu só quero entrar no UFC e para mim tá tudo bem. Uhum. Ele acha que quando entrar ali, a vida dele vai mudar. Que vai, pô, as redes sociais vão bombar, que vai entrar, começar dinheiro, que os patrocínios vão voar em cima dele, que ele. Então, eu acho que assim, quando você entra no UFC, você ainda está muito perto de sair. Você tem que se Perfeito. manter lá. Sim. Você tem 3 lutas ali, dependendo do teu contrato, para se manter lá. Então, quando você almeja entrar no UFC e você não bolou o próximo passo, sabe, assim, o seu subconsciente te trai. E muitas vezes o atleta, ele não ultrapassa essa linha. Ele chegou, e quantos atletas chegaram no UFC e saíram imediatamente, sabe? Não estou dizendo que esse é o único motivo. Sim. Mas se isso não tiver claro para ele que o objetivo dele tem que estar além, sabe? Tem que estar além. Ele vai chegar ali e pode pingar lá e sair também, sabe? Assim, então tem que ser algo maior. Não é que tem que ser, mas acho que pode ser algo maior, né? E é claro que é individual, é de cada um, né? Mas a minha visão com relação a isso é nesse sentido, assim. E sobre os atletas que chegam na Cerrado, vocês fazem esse trabalho de
de captação de atletas, uma coisa meio olheiro, assim, de arte marcial, de captarem atletas de outras regiões, não só de Brasília, mas do Brasil, para trazerem para Cerrado e treinarem lá? Isso rola? Como funciona esse processo? A gente não vai atrás de atletas, a gente nunca fez proposta para atleta entrar na equipe, por exemplo, né? Até porque isso é algo que não é, vamos supor, no mundo da arte marcial, isso é antiético, né? A pessoa Perfeito. treina com outra pessoa, é algo que vem lá de trás, né? A pessoa treina com outra pessoa, tem toda a equipe dela, você chega e faz uma proposta para ela vir para sua equipe. É, a gente não fica confortável em fazer isso. Perfeito. Nossa. Porém, a gente recebe proposta de atletas todos os dias, por exemplo, para participar da Cerrado, né? É claro que a gente é muito criterioso com quem entra dentro da Cerrado, não porque ninguém é melhor ou pior que ninguém. Isso você fala do profissional. Exatamente. Para ficar muito claro. Porque Exatamente. qualquer pessoa hoje pode chegar lá na Cerrado e Sim, fazer as aulas. perfeitamente. Qualquer pessoa hoje pode ser um aluno da Cerrado, né? Nos treinos regulares, tem as turmas, tem os professores lá. Sim. Inclusive tem atleta profissional que é professor dentro da Cerrado. Legal. Então, assim, a gente também é muito criterioso com os professores que tem dentro da Cerrado. Mas quando a gente fala do time profissional, de alto rendimento. A gente basicamente recebe proposta todo santo dia de atleta para entrar dentro da Cerrado. Sabe assim, todos os técnicos, todo dia tem proposta de atleta para entrar dentro da Cerrado. E quando a gente fala que a gente é criterioso nesse sentido, vou reforçar, não é que ninguém é melhor ou pior que alguém, mas aí eu vou voltar lá atrás no Daniel, quando eu senti aquela sintonia com o Daniel. Né? Não é que ele é melhor ou pior que ninguém, mas a nossa linha de pensamento era muito parecida. Né? Tanto que eu considero ele como meu mentor, assim, sabe? Falei, pô, quando tem algo que eu tô em dúvida, eu falo, pô, e agora? Daniel, a primeira pessoa que eu pergunto é ele, assim. Legal. E então, quando a gente olha um atleta, a gente faz uma entrevistinha com ele antes, assim, sabe? A gente quer entender. E muitas vezes a gente analisa não o que ele está dizendo, mas o como está dizendo. Né? Para onde está indo o olho, como é que ele está respirando. Tudo isso a gente analisa. Porque às vezes nesses mínimos detalhes escondem coisas, sabe, assim, que a gente não costuma perceber no dia a dia, sabe? Então aí a gente, pô, a pessoa tá vindo para nossa equipe, pô, um cara bom, um cara duro, tem um viés profissional, um cara que pode ter um futuro, beleza. Vem cá conversar com a gente conversa com ele, depois a gente entra em contato com a antiga equipe dele, ou se a gente não tiver um contato, fala, ó, você vai ter que falar com a tua antiga equipe para falar com a gente. A gente quer entender, a gente pode dar uma olhada no histórico desse atleta para saber se o viés dele realmente é de ser um profissional, se ele está ali buscando crescer, se ele está buscando realmente ser um atleta que vai alavancar a vida dele, ou se ele está... Porque tem muita gente que vem para Cerrado, e isso é muito comum, por causa do nome. Então, Cerrado hoje tem um nome reconhecido mundialmente, né, dentro do mundo do MMA. Então, tem atleta que olha e acredita que quando chegar ali, ele chega onde ele quer chegar. A chave vai virar só por estar lá. Só por estar lá, entendeu? Então, assim, não é. Né? Essa chave, ela já é sua, ela é do indivíduo. Se você não virar ela, você pode entrar na Cerrado, você pode entrar na Sanford, você pode entrar onde você quiser, cara. Você não vai virar essa chave porque ela tá dentro de você. Não é a equipe, não é o externo que vai fazer isso, sabe? Então, é isso que a gente analisa também, sabe? Aonde que esse cara quer chegar no fim das contas. Então, a gente olha bastante esse tipo de coisa. Mas essa última luta do Vicente, você acompanhou? A última presencialmente? Contra o Belal, Mohamed, eu tava lá no corner dele. Lá no corner. Legal. E qual a variação que você faz, cara? Então, essa foi uma... Quando a gente terminou, quando a gente saiu, o Vicente, eu não sei, para quem não acompanhou aí, que tá assistindo o podcast, o Vicente perdeu essa luta, né? Foram 5 rounds, ele perdeu por pontos. A gente fez toda a análise estratégica em cima do adversário, a gente sabia que ele era um cara estratégico também. A gente olhou as lutas dele e falou, esse cara é muito estratégico. Ele luta diferente, em cada luta dele você vai ver um atleta diferente. Você fala, cara, esse cara tá diferente aqui, tá diferente aqui, tá diferente aqui. E sabia que ele ia entrar diferente com o Vicente. Agora sim, quando a gente olha e analisa a luta em si, a gente está vendo a pontinha do iceberg. Né? A gente nunca analisa... É claro que assim,
muitas vezes é só o que a gente tem para analisar, é a luta, é aquilo que a gente viu na TV. Falar, não, mas o Vicente tivesse feito isso, ele teria vencido. O Vicente tivesse feito aquilo, ele teria vencido. E, mais uma vez, também é muito fácil, depois que acaba, você olhar para trás e falar, se não tivesse feito isso, teria dado certo. Ou se tivesse feito aquilo, teria dado certo. Na hora que está acontecendo, não é bem assim que funciona, né? E quando a gente olha para essa luta, a gente olha não só essa pontinha do iceberg, que é a luta em si, mas tudo que veio atrás, sabe? Com relação a técnicos, com relação à estratégia, com relação a atleta, com relação à preparação física. Então, quando a gente olha que no sistema em si, o sistema do atleta, e quando eu falo sistema, eu envolvo tudo isso que eu acabei de citar, quando tem algo que está errado e a gente não percebe, na luta isso vai se refletir. Perfeito. Entende? Então, é mais ou menos isso que aconteceu ali. Assim, a gente tinha uma visão de que estava tudo certo e não estava tudo certo. E quando a gente se deparou com a luta e viu que não, né, começou a perceber que, cara, não tá tudo certo, sabe? Na hora da luta. E aí que a gente voltou, se reuniu. E aí todo mundo botou para fora o que não estava certo. Aí ficou claro pra gente que, né, a gente, tava faltando mais comunicação, o sistema de treino que a gente estava fazendo, um sistema de treino, acabou fazendo um sistema de treino um pouco mais defensivo pro Vicente. O Vicente é um cara agressivo. Sim. A gente tem que fazer ele ser um cara agressivo. Só que isso, de onde veio isso? Foi só do Vicente? Não. Começa no técnico, na gente. Então a gente, mas o adversário faz isso. A gente fica pensando muito no adversário, significa que você tá com algum medo desse adversário, sabe? Assim, então, tipo, e quando você não vira essa chave até a luta, você entra na luta para não perder. O que é diferente de entrar para ganhar. Você acha que nessa luta vocês entraram com essa mentalidade? Para não perder. Não perder. Nós entramos para não perder. Entendi. Então, se você pode analisar a luta e corrigir tecnicamente o Vicente de diversas formas, eu só mudaria esse ponto de vista. Entendi. Provavelmente tudo seria bem diferente ali. Entendi. Como eu disse pra você aqui em off, não sou um cara do MMA, né? Mas eu ouvi algumas pessoas comentando depois da luta. Eu assisti a luta, tentando entender ali como alguém que, poxa, começou a entrar nesse universo recentemente. E eu vi muita gente comentando coisas desse tipo. Cara, o Vicente é agressivo, ele não tá agressivo, ele não tá partindo pra cima, né? Como se ele estivesse realmente num dia diferente, atípico, a postura atípica. E se você puder falar, você como corner, cara, qual é o seu trabalho? Chegou, enfim, essa luta foi aonde mesmo? Foi em Las Vegas. Las Vegas, perfeito. Cara, a preparação, como funciona a rotina, assim, pré-UFC? Foi UFC? O UFC foi Fight Night, Luke versus Mohamed. Não, mas o 100 e... não foi numerado, não. Não foi numerado? Não. Perfeito. Mas como funciona o pré ali, o dia da luta, o seu trabalho como, né, treinador ali, que você tem que arranjar com um profissional antes? Tudo começa quando a gente recebe a notícia que ele vai lutar. Isso pode acontecer Legal. 3 meses, 4 meses antes. Então, o UFC entra em contato, fala, olha, Vicente, você aceita uma luta contra X pessoa lá, o atleta X? Aceito. Então, conversa com o Daniel, que é o head coach dele. O Daniel também fala, Vicente, o que você acha? Beleza, conversas, aceitam. E a partir do momento que aceita, a gente fica sabendo antes da mídia, por exemplo, né? Então a gente já começa a analisar aquele adversário dele, a fazer uma análise, muitas vezes numérica. É uma análise de, como é que eu vou chamar? Estatística mesmo, sabe? Se a gente olha, primeira coisa é assistir todas as lutas dele, pelo menos as 4 últimas lutas dele. Então a gente assiste, depois a gente faz uma análise ali de quais os padrões, quais são os trejeitos, quais são os micromovimentos que ele faz. Então tudo isso a gente analisa. O que ele repete mais durante esses conjuntos de lutas, qual foi o movimento que ele mais repetiu, qual foi a entrada de queda, qual foi o golpe que ele mais soltou. Então a gente começa a fazer essas análises e a gente olha dentro da equipe quais são os atletas que conseguem imitar aquele adversário. E a gente vai conduzindo, inicialmente, não o Vicente, mas o sparring dele. Fera. A imitar o cara. Então, no início, o Vicente
começa meio perdido e tal, e a gente vai conduzindo, pô, faz isso, faz aquilo, o Vicente. Aí o Vicente vai pegando, e o Daniel daqui a pouco entra conduzindo o Vicente, na parte em pé. Em paralelo, eu já tô fazendo toda a parte da análise de grappling, né? Eu e o Luiz, que é do wrestling, que é o cubano, que é o nosso professor de wrestling, nosso técnico também. Ele que treina o Vicente, os atletas lá na parte de wrestling, né? Então ele treina as entradas de queda, time de entrada de queda, essas coisas. E eu, da partir da queda ali, eu entro com essa análise e o treinamento dos atletas. Então, por exemplo, se é um atleta que faz, sei lá, muito armlock. Aí eu vou falar, pô, o cara faz muito armlock. Mas não é só fazer armlock, é como ele faz armlock. Né? Porque o armlock você não faz só de um jeito. Existem centenas de maneiras de fazer e cada atleta vai fazer de um, dependendo, mais uma vez, da peculiaridade do corpo, da agilidade, da velocidade, do como ele confia naquilo e etc. Então, a gente pega um atleta que pode ou não imitar, e às vezes eu mesmo faço, né? Quando não tem atleta que consegue fazer algum ou outra jogo ali, eu tenho que ficar agora, aprender e repetir e pegar o trejeito do adversário e imitar. E aí o Vicente, aí a gente vai conduzindo o Vicente, ó. A partir daqui você vai fazer isso, a partir daqui você vai fazer aquilo. E isso é a parte estratégica da luta, né? E a parte de treinamento, ele começa primeiro a fazer o trabalho de base, que ele faz um treino mais solto, mais tranquilo, sem muito compromisso, sem olhar para o adversário. Ele não quer nem saber, às vezes, tipo, ele sabe que é um adversário, mas não olha a luta, não olha nada, e vai só treinar e pegar, adquirir o máximo de ferramentas que ele pode num treino mais genérico, entre aspas, possível. Né? É claro que ele está olhando para os pontos fortes dele, mas ele está tentando captar mais ferramentas para o jogo dele. E aí a gente entra em camp, que aí realmente é olhar para o adversário dele, aí entra aquele primeiro momento que a gente fez. Primeiro a gente olha para o adversário e pega e faz o Vicente entender e se sobressair ali. Nossa. Depois que o Vicente pega o jogo, a gente fala, agora você vai esquecer o adversário. Isso você vai ser o Vicente, que você sempre é. Nossa. E aí porque senão a gente faz o mesmo erro que aconteceu com o Belal, que é ficar pensando no adversário demais e entrar para não perder. E a gente ficou isso até o momento que a gente pisou na beira do octógono com o Vicente. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, agora ele vai fazer isso. Entendi. Então quer dizer, o Vicente tá, ele vai fazer. Então, tipo, o subconsciente dele tá preparado para se defender e nunca para atacar. Jogo mais reativo, né? Exatamente. Então é sutil, né? E o alto rendimento ele é isso, ele se diferencia nas sutilezas, né? Então, quanto mais alto o nível de um atleta, mais sutil é o diferencial que vai levá-lo ou não ao objetivo dele, né? Legal. E chegando pertinho da luta, vocês chegaram, enfim, na cidade da luta, seu trabalho como corner, que você Então, nosso cotidiano lá... Bom, eu e Luiz, a primeira vez que a gente foi para Las Vegas, assim, então foi bem legal, a gente foi meio turistão, foi bacana. Foi a primeira vez que você esteve ali na equipe para uma luta de UFC? Do UFC, sim. Não, aliás, mentira. Eu estive antes em Dubai, em Abu Dhabi, com a Vivi. Com a Vivi, Que o Lucas também foi, se eu não me engano. O Lucas foi, exatamente. Legal. Então, ali foi a minha primeira experiência, foi a mais impactante, foi a mais que me trouxe emoções e foi muito interessante para aprender a me compreender mais, sabe? Assim, a gente se entende muito não pela razão, mas olhando a emoção, né? O que a gente está sentindo. A razão ela só traz a consciência, a explicação para aquilo. Então, se você quer se entender, observe seus sentimentos, sabe? Assim, então, ali foi uma explosão de sentimentos que eu tive que lidar, tive que perguntar, eu tive que entender, tive que meditar, E foi muito bom para mim, como profissional, como pessoa, principalmente. Na do Vicente eu já estava um pouco mais leve. O Vicente é um atleta muito independente, né? Então ele ficava mais no quarto dele, com a família dele, com o filhinho, com a esposa, e eu e o Luiz fomos conhecer Las Vegas, cara. Basicamente, fomos turistar um pouquinho ali, aproveitar, tava trabalhando, mas, pô, agora, dessa hora aqui, dá pra gente conhecer alguma coisa. Né? Aí fomos conhecer, cara, foi bacana, foi muito interessante. O Vicente também levou a gente para conhecer a cidade, alugou um carro, levou a gente para conhecer, porque ele é americano, né? Sim, sim. Então, assim, ele nasceu em Nova Jersey e ele conhece tudo lá, sabe? Assim, então, foi criado aqui, se eu não me engano, o pai dele é chileno? O pai dele é chileno, mas vive lá, em Nova Jersey. Entendi.
Legal. Inclusive, a gente, agora, quando eu fui lá em Nova York, o pai dele foi lá só pra ir jantar com a É gente. mesmo? Foi lá só pra jantar com a Maneiro. gente. Saiu de Nova Jersey de carro, foi lá no centro de Nova York, lá só pra jantar. Nossa, Cara, muito gente boa, cara. legal. Muito legal. Todos eles são assim, sabe? Coração enorme, são Nossa. maravilhosos. A mãe dele também, sensacional. Uhum. É uma família, assim, nota 10. Acho que por isso que o Vicente também é um cara assim, sabe? Legal. Coração. Quem não conhece, não sei se tem essa percepção. Uhum. Mas depois você conhece e fala assim, nossa, cara, que simplicidade, sabe? Uhum. Dessas pessoas e como é bom estar perto deles, assim, sabe? São pessoas que são agradáveis. Você tá ali perto Legal. deles, conversam sobre tudo, fala besteira, brinca, fala coisa séria. É muito bom, Uhum. assim, sabe? Sério demais. E assim, e aí, nesse momento que a gente tá lá, nessa semana da luta em Las Vegas, ou na cidade que vai sediar a luta, a gente tem as horas de treino, Uhum. né? Então tem as horas que a gente faz ali toda a parte estratégica de treino, geralmente ali mais ou menos perto da hora que a gente sabe que ele vai lutar, que Uhum. é pro corpo dele se habituar, perder o jet lag ali, o corpo ir se adaptando para na Sim, hora da luta ele ter aquele. Como eu falei, é sutil. O legal. subconsciente dele, sem perceber, se adaptou àquilo ali, porque a gente treinou na hora certa, Mas, porque ele esteve com a cabeça nas coisas certas, né? uhum. Enfim. E então, quando chegava a hora, mais ou menos, ali dele lutar, era a hora que a gente ia treinar. A gente entrava com a Mas, estratégia de novo, fazia toda a parte de treinamento dele, era mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia de treino, e terminava, ele voltava pro quarto dele, ficava com a família, e a gente voltava a fazer o que estava fazendo no dia a uhum. dia, cara, sabe? Às vezes a gente ficava treinando entre os técnicos lá, fica Mas, treinando, fazendo chão, fazendo manopla, conhecendo outros atletas, outros mas. técnicos. Rola esse intercâmbio Rola de demais. conhecimento, de trocar ideia com outras equipes? Demais, demais. Tem algumas equipes que a gente já tem afinidade, que o próprio Daniel, que é um cara que é muito, o Daniel é muito articulado, né? Ele fala muito bem Mas, inglês, então quando ele chega lá e ele é um cara que gosta de fazer amizade, ele já conhece as pessoas, já fala com todo mundo, então quando chega lá, todo mundo conhece o Daniel e, e não só do crew ali do pessoal da equipe do uhum. UFC, mas outras equipes também, sabe? O pessoal, todo mundo meio que fala com a gente ali. A gente é super bem recepcionado lá. Que massa. Maneiro. É. E acaba que assim, a gente acaba aprendendo muito com essas pessoas também, sabe? Com esses outros Mas, profissionais. A gente olha para eles com um olhar de aprendiz mesmo, assim, sabe? Às vezes a gente não tá conversando, mas a gente está observando, né? Como que ele conduz, né? Como que é. Não que a gente vá necessariamente imitar tudo que ele está fazendo, sim, mas tudo é uma forma de aprendizado, né? com certeza. Quando a gente olha, a gente fala, pô, aquele cara ali tá sofrendo para bater peso, né? E a gente entende, começa a observar como que o técnico está conduzindo o cara que está sofrendo para bater peso, por Uhum. causa do porte físico dele, ou porque não hidratou direito, ou porque hidratou demais, como é que foi que foi. Então, assim, às vezes a gente observa para aprender, porque quando chegar uma situação parecida, a gente tem mais ou menos um caminho a seguir ali, né? Legal. Pô, fera demais, cara. E você falou da primeira experiência em Dubai, que Uhum. você acompanhou a Vivi. E você falou que, poxa, foi um mix assim de sentimentos, de sensações. Cara, se puder falar mais sobre você, o que você sentiu naquele momento que você chegou? Você falou, poxa, tô aqui, tô acompanhando um atleta de alto rendimento, talvez no topo aqui do MMA, talvez não, no topo aqui da competição, né, do esporte. E o que você sentiu exatamente, cara? Cara, Se você puder falar. foi um mix de emoções desde a hora que eu fiquei sabendo que eu ia, né? Então, Legal. tipo, do nada o Daniel chega lá uma semana antes da viagem e fala assim: Tu vai? Eu falei: Vai pra onde, cara? Não, tu vai pra Dubai. Eu falei: Quê? Não, tu vai com a gente, cara, pra Dubai. Eu falei: Cara, como assim, velho? Sério? Porque, assim, não que. Eu tenho muita experiência de acompanhar atletas em eventos locais, em eventos nacionais e tal. Legal. Eu nunca tinha saído do país, por exemplo. Nem para Nun- turismo. Não, nunca tinha saído do país. Legal. E, e quando ele falou que eu ia, já foi, meu coração já acelerou. Eu falei: Caraca, tipo. Eu vou sair do país, tipo, já era uma coisa que estava guardada aqui dentro, Aham, que eu, pô, nunca saí do país, que sacanagem, aham, sabe? Tipo, sacanagem não. Eu aham. nunca, né, nunca priorizei isso no fim das Sim. contas, né? Mas quando ele falou, pô, que massa, oportunidade massa, então já senti uma sensação boa, ao mesmo tempo um pouco de nervosismo, né? Então quando eu falo mix é porque tinha muitas emoções que elas conflitavam aqui dentro, sabe? Sim. Assim. E
um pouco de nervosismo pela responsabilidade. Falei, e quando eu falo responsabilidade, é quase que uma ilusão que a gente tem quando a gente fala assim, você vai acompanhar um atleta do UFC e você vai acompanhar um atleta do COF ou de um evento local, por exemplo. Uhum. E por que que é uma ilusão? Porque, no fim das contas, é a mesma coisa, né? A gente cria essa imagem na nossa cabeça, né? De que é o UFC porque tem mais visão, tem mais visibilidade, tem pessoas assistindo. Mas quando eu olho, quando eu vou trabalhar, quando eu vou pro UFC, e eu tô preocupado com quem tá assistindo, com quem tá me vendo, com quem vai me ver, com quem vai comentar no meu perfil, é só o meu ego que tá agindo naquele momento. Ele tá preocupado com o externo, com aquilo que alimenta o meu ego. Quando eu entro em foco, quando eu entro em estado de flow, não tem mais ego. É o meu trabalho, aquilo que eu tenho que fazer e o que eu tenho que executar. E quando você entra em estado de flow, e não é só o atleta que entra, o técnico tem que entrar em estado de flow, porque senão a conexão lá no octógono não acontece, tudo isso desaparece imediatamente. Então, eu lembro que nos bastidores desse UFC, eu comecei a ficar muito nervoso. A ficar nervoso do ponto de eu falar assim, eu não vou entrar. Dubai? Em Dubai, em Abu Dhabi. Abu Dhabi. Eu falo Dubai porque eu Sim. fiquei com Dubai na cabeça, que a gente desce Abu Dhabi, desce Dubai e vai para Abu Dhabi. Legal. E ao ponto de eu ficar tão nervoso que eu falei assim, como se eu fosse travar. Falei assim, cara, se continuar assim eu não vou entrar. Aí eu cheguei, chamei o Daniel, falei, Daniel, tô nervosão, cara. Aí tava o Daniel e o Luquinhas. O Lucas, ele é nutricionista, mas ele é da parte de trocação, né? Mais, né? Apesar dele ser também faixa marrom de luta livre, é um cara que manja muito da parte de chão, mas ele não acompanhou o treino de chão, assim, em termos técnicos, né? De olhar, de estratégicos, deve vir da parte de chão. Então, tipo, se eu não entrasse, ia ficar desfalcado alguma coisa ali da parte de chão. Ia ficar só o Daniel e o Lucas, que são mais voltados para a parte de pé, estrategicamente falando. Aí o Daniel olhou para mim, super tranquilo, falou assim, cara, senta um pouquinho ali e presta atenção na sua respiração e medita. Só medita um pouquinho. 15 minutinhos, vai lá. Super tranquilo. Aí eu, sentei lá, fiquei prestando atenção, meditei e me acalmei um pouco. Aí eu voltei, ele tá melhor? Tô um pouco melhor. Ele falou assim, ó, não precisa falar nada. Deixa comigo, só vai lá e assiste a luta. Assiste de camarim a luta. Aí eu fiquei super tranquilo, falei, eu não tenho que fazer nada? Ele, não, você não precisa fazer nada. Só vai lá. Falei, tá bom. Aí quando eu entrei, quando a gente foi entrando, que eu lembro da imagem, assim. Tava a Vivi lá na ponteira, a gente entra naquele corredor que vai pra hora da luta. Vivi, Daniel, Lucas e eu. Eu andando, de repente, tinha grito, tinha Bruce Buffer falando, tinha não sei o que, de repente parece que tudo sumiu. Desapareceu. E eu entrei em estado de flow. Parece que, assim, tava meio escuro, parece que iluminou, eu não sei, cara. Eu lembrei do... Eu lembrei, eu associo muito com um animal quando caça. Sabe, que ele entra em estado de flow e quando ele vê aquilo e tudo desaparece, parece que o tempo para e você tá ali, é a sua presa. Só que eu não tinha presa, eu tinha o meu trabalho para fazer. E eu entrei sem perceber, sem ter consciência, sem buscar isso. Simplesmente entrei. E, cara, e aí eu senti uma sensação muito boa de gratidão. Legal. Acho que foi o momento que eu mais... Um dos momentos que eu mais senti gratidão. Senti de verdade, sabe? Assim, veio natural. Eu não pensei, não foi racional. Nossa. Veio dentro de mim. E eu entrei. E quando começou a luta, cara, eu não tinha emoção, não tava tranquilo nem calmo, nem nervoso, nem ansioso. Não existia emoção. Você tava ali? Tava ali. Não existia nenhum tipo de emoção. Zero emoção. E quando a luta foi pro chão, eu falei exatamente o que tinha que falar. Pá, foi tudo perfeito, sabe? Assim, na hora certa, não atropelei o Daniel me atropelou. Foi um time fluiu de uma forma impressionante. A Vivi ouvia, fazia exatamente o que tinha que fazer, na hora que tinha que fazer, eu ouvia a gente fazer, respondia. Isso foi muito bom, assim, sabe? Assim, foi bom para eu me conhecer. Foi uma experiência que eu nunca tinha tido. Aqueles 15 minutinhos fizeram toda a diferença. Toda a diferença, exatamente. Mas principalmente, para eu entender
várias coisas, né? Além de eu me conhecer mais, de eu entender que essa grandiosidade que a gente faz do UFC, ela é para quem tá assistindo, né? Pra gente que tá lá trabalhando, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu não tiver assim na luta de evento local, de evento que vai acontecer na esquina da nossa rua, na academia do cara que tá fazendo, eu tenho que ser exatamente o mesmo, Eric. Sim. Não é porque não tem transmissão, não é porque que eu vou desempenhar menos, sabe? Eu acho que eu olho hoje pro atleta, o atleta, ele quando eu pego essa minha experiência, e eu olho para um atleta que às vezes o atleta fala assim, pô, mas eu queria lutar o evento tal, mas eu vou lutar esse evento. Ele desmerece aquela etapa da caminhada dele para chegar onde ele quer chegar, então automaticamente ele não tá pisando naquele degrau da escada que ele precisa subir. Ele não tá afim de subir essa escada, sabe? E aí, muito provavelmente, ele não vai entrar nesse estado de flow que ele precisa entrar para atingir o que ele precisa atingir. Legal. Você falou de desmerecer uma luta ou outra e de anular as questões externas. Eu lembro muito, como eu falei para você, eu acabei de ler o Respire, que é um livro do mestre Rickson Grace, e ele fala muito sobre isso, que no momento da luta ele não pensava em absolutamente nada, nada. Ele tava ali e ponto. Exato. E é legal que ele fala sobre as lutas dele no Japão. Cara, luta com 40 mil pessoas assistindo, 50 mil pessoas assistindo, coisa absurda. E ele geralmente tinha um momento de retiro antes dessas lutas, em que ele se isolava numa casa, eu acho que era perto de uma montanha, algo assim, e ali ele se colocava num ritual, né? Exato. Prévio à luta, de meditação, de concentração, para chegar na luta, cara, como você disse, como se fosse exatamente esse estado de flow. Eu tô aqui, só. E é isso. Não vou pensar enfim, tem um monte de gente assistindo, quem eu tô representando exatamente. Cara, eu tô aqui, eu preciso lutar e entregar. E é engraçado também que ele falava bastante sobre as lutas, aqueles conferes que existiam há muito tempo. Eu não sei se isso existe hoje ainda. Do pessoal que vai nas academias, enfim, testar, enfim. Ainda deve ter, mas tá diminuindo. O profissionalismo tá acabando com isso aí, né? E ele fala que tinha muito isso. Ele falava sobre alto rendimento e que ele tinha que deixar o corpo dele preparado para que a qualquer momento, para que ele estivesse preparado exatamente para lutar a ququer momento, para estar apto a lutar, a render o máximo que ele podia render a qualquer momento. Tanto que tem aquela questão de toda a alimentação, né, da dieta Grace, essas paradas bem que são muito, muito. Quem vê de fora às vezes fala, nossa, que loucura, isso aí é exagero. Mas para quem é alto rendimento, como você disse, tem que estar numa frequência que é diferente de uma pessoa que tem uma vida comum. Não adianta. Exatamente. Não adianta, né? E você falou muito do Vicente, da Vivi, devem ter exatamente isso. Cara, a gente tem a rotina aqui. Quem não tiver... O moleque chega lá na academia, na Cerrado, por exemplo, eu quero entrar no UFC. Eu quero... Aí você mostra assim, cara, enfim, existe toda uma agenda, um cronograma, que é isso aqui, por exemplo, que o Vicente faz, que a Vivi faz. Beleza, o cara, se ele não tiver na frequência do alto rendimento, ele não, como você disse, não vai aguentar 2 meses nisso aqui. Não tem jeito. Deve ser um nível muito alto. Né? É uma loucura. E às vezes hipoteticamente, vamos supor que o atleta consiga cumprir essa tabela durante muito tempo. Se ele não tiver nessa frequência, vai faltar alguma coisa nas lutas, sabe, nas decisões que ele vai tomar. Sabe, alguma coisa vai faltar, sabe? Então isso muda o rumo completamente. Como eu falei, é muito sutil. O alto rendimento é muito sutil, né? É isso. Cara, eu fico pensando, existe tudo bem que o UFC tem muita visibilidade, hoje é enorme, tem muitos fãs pelo mundo todo, pessoas que praticam, são influenciadas pelo UFC e por outras competições. Mas é engraçado que, ainda assim, as artes marciais e MMA, enfim, tem o jiu-jitsu. Cara, por exemplo, o jiu-jitsu teve mundial recentemente. Cara, eu fui ver, assim, atletas que estavam na final, sei lá, de 36, que fosse, sei lá, 32 eram brasileiros. Assim, 30 por aí.
pouco mais de 30. E a gente não vê isso sendo divulgado. Uhum. É um esporte, por exemplo, não sei nas ramificações, nas outras modalidades, mas, por exemplo, o próprio jiu-jitsu é um esporte que o brasileiro, tem um brasileiro jiu-jitsu, que o brasileiro domina de certa forma, Uhum. ao redor do mundo. A gente sai daqui para ensinar aos outros, mas não se fala muito disso. Eu não sei por que. Você tem alguma visão a respeito disso? Por que você acha que isso acontece? Eu vou falar. Eu não posso falar em nome de ninguém, mas eu vou Sim. falar por mim, né? Nós temos a síndrome do vira-lata, né? Brasileiro, nós brasileiros temos essa síndrome. E a gente costuma acreditar que tudo que é de fora é cultural, é histórico, né? Tudo que é de fora é melhor, tudo que é importado é mais caro, é melhor, né? A gente tem essa sensação e ela tá intrínseca na nossa mente, tá lá dentro, tá no nosso subconsciente. E ah, a gente às vezes olha e vê com mais notoriedade o atleta que é lá de fora, né? Então, por exemplo, quando a gente tem, igual você falou, tem esses mais de 30 atletas nas finais, né? Pô, isso mostra o quão nós ainda estamos no topo e o quão a gente não valoriza isso, né? Uhum. E não que necessariamente esses atletas precisem dessa valorização, né? Tanto que é, é, talvez eles até precisem, mas não dependam, Sim. né? E existe caminho lá fora, né? E quando a gente olha para o americano, não valorizando o americano e não sendo contraditório, dizendo que o Sim. americano Aham. também. Mas assim, os caras eles manjam de business mesmo, assim, sabe? Sim. Então, meu irmão, se eles verem algo que tem potencial de crescimento, eles vão fazer um negócio em cima disso. Eles vão fazer um reality, vão criar um programa, um show, botar no YouTube, alguma coisa eles vão fazer. Agora, é claro, existem mais condições também lá para isso acontecer, né? Sim. Quando eu estive lá, isso ficou muito nítido para mim, sabe? Que Uhum. realmente lá é mais fácil você ter, por exemplo, uma academia de nível. Uhum. Pô, eu quero montar uma academia minimamente decente, bonita, sabe? Com produtos de qualidade. Sim. É tranquilo você fazer isso, sabe? Assim, você não precisa Uhum. ser um cara rico, você não precisa ser um cara que teve um investimento muito alto, Sim. sabe? Com um pouco de grana, você consegue montar uma academia linda mesmo, assim. Sim. E que no Brasil, se você montar uma aqui no Brasil, você vai ter que gastar muito dinheiro. Então, Você conhece a AOJ? Já ouviu falar? como é o Dos nome? irmãos Mendes? Ah, sim, sim. Cara, academia assim maravilhosa, uma coisa. Não, eu nunca fui lá, Sim, mas mas eu você. já acompanhei pela Sim. internet e tal, já vi que realmente E a gente vê que, claro, pode ser um padrão assim, mas o padrão é alto lá é, das academias. É muito bonito. é. Isso, querendo ou não, atrai, chama Com atenção. certeza, com certeza. E, e é claro que assim, no Brasil hoje a gente vê, por exemplo, lá Cerrado, né? A gente tem um ambiente super agradável lá. Quem quiser ir conhecer lá, fica na 604 Norte, dentro do Clube Vizinhança. Hoje, dentro do que a gente tem de academia dentro do Brasil, eu considero um ambiente assim super maravilhoso lá, assim, sabe? Pô, Legal. então a gente tem muito equipamento, tem um espaço extremamente amplo, ventilado, professores de ponta, etc. Mas não é, eu sei que não é a realidade de muitas academias, Entendi. sabe? E eu vejo a dificuldade que a gente tem de melhorar ainda. Fala, pô, a gente quer ir para o próximo nível, mas financeiramente existe uma barreira, culturalmente existe uma barreira, Uhum. sabe? Então, assim, às vezes você não encontra mesmo o equipamento que você quer também, ou quando você encontra, realmente é muito mais caro. Uhum. Então, agora eu vou voltar lá aonde que tá os brasileiros que a gente estava Sim. falando. Então, quando a gente vê esses caras crescendo lá fora e não crescendo aqui, é porque naturalmente também o nome deles é mais falado lá fora através da mídia. A própria mídia divulga muito mais lá fora, né? Então, as pessoas acabam se interessando mais também. Então, quando vem um produto de lá para cá, muitas vezes vem sem legenda, por exemplo, né? Então, Uhum. teve esse reality, ou tá tendo, da Flow Grappling, que eles disponibilizaram no YouTube. É um reality onde os caras fazem provas lá de jiu-jitsu. São duas equipes, e é bem legal, assim. Eu ainda não assisti, mas eu vi uns trailers, assim, eu vi que era Aquele super que interessante. tinha o Mika, Galvão. Aí tem. Brasil contra os Estados Unidos? Não, né? Não, Esse esse é acho que tá outro. rolando agora. Acho que rolou agora, inclusive. É um que teve, que era um reality mesmo de duas. Eu não sei se teve, se foi esse aí. Teve o Craig Jones, teve esses caras que estão mais famosos aí nos Estados Unidos. Talvez. E, e só o fato de você criar um reality,
um entretenimento, sabe, disponibilizar para o público, você vai trazer mais interessados naquilo. Uhum. Então, de repente, também é um papel da mídia que não está sendo cumprido aqui, sabe? Assim, Sim. tipo, essa oportunidade do business da pessoa. E quando você vê alguém ganhando, aí vou voltar para a síndrome de vira-lata nossa aqui. Quantas vezes eu já ouvi, nego, por exemplo, tem gente que faz evento aqui no Brasil de jiu-jitsu. Uhum. Aí o cabra cobra 120 conto. Mas sem ele fazendo aquilo ali, para a inscrição, sem ele fazendo aquilo ali, não tem evento. Uhum. Só que todos reclamam. Pô, mas o cara só quer ganhar dinheiro. O cara só quer ganhar dinheiro. Uhum. É como se isso fosse muito negativo, você ganhar dinheiro aqui. Então, culturalmente, a gente abomina Isso isso. é verdade. O ganhar dinheiro, sabe? Verdade. Então, então quando isso acontece, quando você vê um entretenimento que busca, logicamente, tem que buscar, né, altos faturamentos, tem que ter lucro, e tem que ter, e tomara que tenha, e tomara que eles ganhem muito dinheiro para que tenha outros fazendo e para que Sim. os atletas cresçam junto. É abundância, tem que ter, Sim. né? Quando isso acontece, o cara vai participar, às vezes a bolsa do cara não é tão grande, fala, pô, mas o cara só quer ganhar dinheiro, não me pagou o suficiente. Mas não vê que ali dentro tem uma oportunidade de crescimento, de visibilidade, e não, claro, que a gente deva aceitar tudo, qualquer proposta, só para ganhar visibilidade e crescimento, mas analisar com inteligência as oportunidades que às vezes a vida nos dá e que outra pessoa está criando um sistema que está começando, que às vezes também, né, às vezes o cara está criando um evento que está começando, ele precisa arrecadar mais dinheiro para lançar um próximo melhor, por exemplo. Sim. Então, logicamente, ele tem que baixar de algum lugar, ele tem que distribuir menos dinheiro para os atletas, ele tem que fazer aquilo, ele tem que fazer o caixa dele para ele ganhar também e para ele fazer um próximo evento muito maior e para que a gente, de repente, amanhã tenhamos um UFC aqui, quem sabe. Legal. Só que a primeira coisa que a gente faz é recriminar esse tipo de coisa. Né? Então, quando vê um evento que está crescendo, que um cara. Aí o dono do evento, às vezes, começou a andar num carro melhor e tá, pô, o cara só está ganhando dinheiro. A gente olha com muito maus olhos isso, né? As pessoas que crescem financeiramente na vida. Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Assim, então, os caras que estão aqui, que não conseguem esse espaço aqui, eles vão para onde tem esse espaço. E é lá fora, sabe? Lá eles têm mesmo esse espaço. Sim. Também o cara não é obrigado a ficar dando murro em ponta de faca aqui. E, poxa. Não, exatamente. Claro que a gente quer que haja mais investimento, pessoas que se arrisquem também, mas, enfim, se lá fora a oportunidade, as pessoas vão buscar isso. Claro. E agora, recentemente, você foi dar um seminário com a Vivi e com o Lucas. Foi em Nova York? Em Nova York. Nova York. E pelo assim, eu vi o Luquinhas postando as coisas. Pô, foi uma experiência fera pra caramba, né? Foi o primeiro seminário que você ministrou, assim, fora do país? Não, foi o primeiro seminário que eu ministrei. Real. Eu sempre dei aula, né? Sempre dei aula e tal. Mas eu nunca tive, acho que eu nunca tive nenhum interesse. Talvez eu acho que eu nunca olhei para isso, sabe, assim, seminário. Nenhum interesse de me predispor a dar um seminário e também nunca tinha recebido nenhum convite para dar um seminário. E quando um amigo meu, Jarbin, que mora em Nova York, descobriu que a gente estava indo para Las Vegas, aí primeiro o Lucas teve essa ideia, pô, se a gente desse seminários lá, né? Eu falei, pô, legal, cara, boa. Ele, pô, falou com o Jarbin, velho. Falou, cara, aqui vocês têm lugar para dar seminário aqui. Nossa. E enfim, ele nos acolheu na casa dele, né? E aí a gente recebeu esse convite lá da academia, da Nation MMA, se eu não me engano. E acabamos que foi muito produtivo, foi bacana. A gente levou um pouquinho do que a gente faz aqui, e foi interessante porque tanto eu quanto o Lucas, a gente olhou e falou assim, cara, a gente não quer ir para passar técnica. Porque a gente sabe que a técnica, ela é como se fosse o requerimento mínimo para você lutar. A gente quer ir trabalhar o que a gente trabalha de diferencial. E o que é? É o mental. Que massa, maneiro. E aí a gente levou, é claro que agora a gente entende que é claro que a gente ensinou técnica, mas a gente entende que a técnica, ela é uma peça que você encaixa num caminho lógico de uma luta. Por exemplo, não adianta eu ir lá em Nova York e falar assim, galera, eu vou ensinar aqui um triângulo de mão e uma chave de calcanhar para vocês.
Aí eu posso chegar também e falar assim, ó, mas se você entrar no YouTube, você vai achar centenas dessas mesmas posições, você não precisa nem pagar para fazer isso. Eu que vou ensinar uma técnica se hoje está tudo disseminado? Eu não acredito mais nesse tipo de seminário, sabe? Eu acho que talvez seja por isso que eu nunca olhei para o seminário, porque assim, na minha pessoa dando seminário, Sim. com tanto interesse. Porque os seminários que eu sempre participei, que eu sempre vi, que foram muito valiosos para mim, claro, né? Inclusive os que eu assisti foi muito mais antes da internet, hoje em dia quase que meio que acabou esse negócio de seminário. Sim. Eles eram muito baseados em técnica. Claro que na época foi muito engrandecedor para mim. Falei, opa, me abriu os olhos de conhecer a pessoa que tava, né, aquela pessoa que às vezes era mais famosa. Eu, que legal, tô aqui perto desse cara e tal. Então tinha muitas coisas ali acontecendo. Mas quando eu falei, se um dia eu for fazer, cara, não vai ser sobre técnica. Vai ter técnica, mas não vai ser sobre isso. Vai ser sobre algo além. O que a gente trabalha aqui, que a gente considera ser o nosso diferencial. E a gente concordou muito, eu e o Luquinhas, o Lucas, com relação a isso. E a gente deu um seminário que falava sobre foco. Foco e domínio. Fera. Então, como é que você mantém o foco numa luta e como é que você domina um adversário, né? Legal. Então, claro que para dominar um adversário você precisa dominar a si mesmo, né? Sim. Se você não tem domínio de si próprio, o que te qualifica a dominar alguém? Né? Então, foi muito mais nesse sentido. E foi legal que a gente. Aí eu passei toda a parte de chão, o Lucas passou toda a parte de trocação, mas o tema era exatamente o mesmo. Foi uma aula só. E eles migraram do chão para trocação e depois para uma meditação, tudo voltado para o foco e para o domínio. Que fera, mano. Pô, que fera. E, cara, eles amaram. Cara, amaram. Todos eles lá, nossa, Legal. ficaram maravilhados. E quando viram a Vivi, cara. Aí todo mundo ficou Nossa. louco. A Vivi lá super humilde. Eu Vivi, dá um copo d'água aí. A Vivi lá pegava aí, professor. Aí os bichos, tipo, caraca, Lutadora do caralho, UFC. velho, Vivi, meu Deus. Tinha gente que entrava e botava a mão na boca, assim, pra pedir autógrafo e tal. Foi, cara, foi sensacional, foi muito foda. Legal. Foi forte pra mim, assim, foi muito Legal. bom. E tinha gente, assim, não tinha galera do alto rendimento ali, era misturado, tinha... Tava bem misturado. Tinha Legal. atleta que era, eu não vou dizer alto rendimento, mas tinham atletas que estavam já visando profissional ou profissionais ali, se eu não me Sim. engano, e tinha o pessoal que estava iniciando. Legal. Então, por isso que quando eu falo assim, se eu pego esse time, né, que está ali, naquele momento presente, que é totalmente diversificado, com pessoas com mentalidades completamente diferentes, com propostas diferentes, buscando coisas diferentes ali, e eu chego e falo assim, eu vou ensinar técnicas para vocês, o índice de aproveitamento pode ser muito baixo para uns ou para outros, Sim. sabe? Ou eu posso estar fazendo algo muito complexo para o completo iniciante e algo muito simples para o cara que é extremamente avançado. Mas quando eu falo de foco e domínio, todo mundo tem interesse nisso. Você pode se dar a área que você quiser. Você tem que se dominar, você tem que ter foco naquilo que você, né, nos seus objetivos. Então, quando você fala isso, aí sim você usa técnicas para exemplificar, para trazer a realidade daquilo, e aí você coloca a pessoa ali à prova e você mostra, agora você perdeu o foco. A pessoa, opa, caraca, como é que você sabe? Fala, eu tô vendo isso todo dia, né, cara? Eu percebi agora que você perdeu o foco. Volta, puxar o cara, volta, foco, tá? Então eles ficaram extremamente assim, cara. Inclusive, eu guardei alguns depoimentos, mas o próprio dono da academia falou que nunca havia visto um seminário desse nível. E quando ele descobriu que eu nunca tinha dado um seminário antes, ele ficou, o quê? Como assim, cara? O cara ficou maravilhado. Assim, não, pô. E aí, assim, a gente depois vai postar alguns depoimentos do pessoal nas redes sociais, mas o que eles... É da boca deles, sabe assim? O que eles aproveitaram, o que mudou depois que eles entenderam. Experimentaram uma dosezinha, sabe? Do que a gente pratica na Cerrado no nosso cotidiano. E eu deixei claro para eles, assim, eu não preparei nada. Só conversei qual era o tema com o Lucas. O tema com o Lucas. A gente só veio e falou assim, cara, vamos lá fazer o que a gente faz na Cerrado. Só vamos dar consciência para eles do que a gente tá fazendo. Foi incrível, assim. Nossa. E Nova York é maravilhoso, cara. Eu nunca tinha ido lá. Eu não conheço, mas minha esposa já foi e disse que ficou assim maravilhada. Maravilhoso. É incrível. Aquele lugar, acho que quando você sai do metrô, quando eu cheguei, você sai de Nova Jersey, a gente desceu em Nova Jersey, veio de trem. Legal. E aí de lá pega um metrô e você vem para aquele metrôzão escuro e tal, aí meio tudo fechado. E aí o Lucas falou, é por ali a saída. Aí você vê a luzinha lá em cima, você sobe a escadinha,
No início você não vê nada, você fica meio cego. Aí quando você passa da luz, você vê aqueles prédios gigantes, cara. Aquele negócio que você só viu em filme. Você foi na Times Square? Fomos na Times Square, Muito cara. louco, né? Dizem que é Cara, muito... Parece que tá num filme, né? A Lu me disse isso, minha esposa. Pô, parece que tá num parece que filme. você tá num filme. É incrível, assim. Quando você assiste, principalmente esses filmes da Marvel Aham, agora, que tem, pô, muito. Né, aham, Homem-Aranha, cara, tem muito aquela região ali, aham. sabe? Tu fica, caraca. Tinha hora que eu, de verdade, assim, eu tinha que tocar. Pra Porque, cara, eu acreditar que tava cresci. ali. Eu cresci assistindo filmes, cara. Eu Sim. cresci assistindo enlatados americanos, cara. Basicamente me educou esses filmes, tá ligado? E eu sempre olhava para aquilo como algo muito distante, algo que eu Sim. nunca, sabe, algo que era realmente que tinha aquela barreira da TV e aquela imagem holográfica que estava Aham. na minha sala. Legal. Eu sempre olhava para aquilo como algo inatingível. E quando eu estive lá, eu juro para você, eu tive que tocar. Eu Aham. precisava, de vez em quando os bichos me olhavam, eu tava assim, ó. Eu tô aqui mesmo, cara, que doido isso. Então foi uma experiência muito sinistra, assim, para mim. Sinistra não, foi muito Massa. boa, sabe? Sim, sim. Legal. Você Sim. falou do ambiente diversificado e há um tempo, não sei se você ainda sente isso hoje, se você tem, eu acho que mudou bastante. Eu olhando de fora, as academias, enfim, escolas de lutas tinham um estigma de ambientes hostis. Aham. Isso mudou? O que você acha? Qual é a sua visão? Eu acho que tem mudado. A luta é para todo mundo, né? A luta é para todo mundo. O alto rendimento não. Sim. Mas eu acredito que isso tem mudado. A gente ainda vê muitas equipes ainda, e não que a gente considere isso ruim ou bom, a gente não tem nenhuma avaliação nesse sentido. Mas a gente observa que tem muita gente ainda que é hostil a gente de outra equipe, a gente mais fraca, a gente que tem dificuldade de aprendizado, a gente que tem. Eu não sei se dificuldade de aprendizado é a palavra, porque não existe ninguém com dificuldade de aprendizado. Existem formas diferentes de se aprender. Sim. Isso a arte marcial me ensinou. Uhum. Não existe porque eu cresci com esse estigma de que eu tinha dificuldade de aprender. E quando eu aprendi luta, não foi porque eu aprendi luta, foi porque eu passei a entender como eu aprendo, o meu caminho para se aprender. E isso me abriu um universo na minha frente. Eu falei, opa, então eu não tenho dificuldade de aprender, eu tenho um jeito de aprender que não é o que estão utilizando por aí, nas escolas, nas academias, nas equipes de luta. E quando eu descobri, foi quase que um processo de autoaprendizado, assim, sabe? É como se eu fosse quase um autodidata, sem desmerecer meus professores, meus mestres. Mas é como se eu pegasse o que eles ensinassem, destrinchava, remontava e fazia do jeito que eu podia aprender. Entendeu? Mais ou menos a Entendi. ideia. Então é como Sim. se. E quando eu entendi isso, eu entendi que não existe dificuldade de aprender. Eu entendi que cada indivíduo tem o seu processo. E isso me deixou muito fascinado com o processo de aprender e ensinar. E sim, existem as equipes ainda que talvez não tenham entendido isso. Não seja muito claro. Sabe? Então, assim, o treino ele é o mais genérico possível. Aquele que se encaixa está dentro, aquele que não se encaixa procura outra equipe, porque aqui é assim. Eu estou falando de sistema de ensino, né? Agora, claro que tem a questão de energia. Tem energia que eu digo não é esoterismo, não. A energia é o sentimento, né? É o comportamento Sim. humano dentro daquele ambiente. Se é uma pessoa tóxica, se não é e tal. O quão aquilo contagia o seu ambiente, quão aquela pessoa está aberta para trabalhar isso ou não. Né? Porque, claro, vai chegar uma pessoa, vamos supor, que está com a energia que está muito tóxica para ela mesma e para as pessoas ao redor dela. E chega lá na Cerrado, por exemplo. Mas essa pessoa está lá porque está buscando mudar isso. Ele viu que lá tem algo que pode ajudá-la a mudar isso. Então ela está disposta a mudar. Sim. Então, seja muito bem-vindo. Agora tem gente que às vezes nem tem, né, tanta energia, mas não está disposta a mudar. Não tem essa disponibilidade de falar assim, eu sou assim e me aceitam do jeito que eu sou. Tá tudo bem, né? Assim, mas eu não vou gastar tanta energia com quem não está disposto a mudar. Sabe que é uma energia que vai, mas não tem retorno. O que eu estou querendo dizer é que é, a, a,
A Cerrado, eu acho que o que diferencia a Cerrado hoje, e vou repetir isso várias vezes, não é melhor nem pior que ninguém. É que nós gostamos de nos aprimorar, de buscar melhorias, mas principalmente olhando para dentro, de uma forma humilde. Olhar para dentro, não de uma forma prepotente, mas de uma forma humilde. E olhar para dentro com a busca do melhorar, do aprender e, consequentemente, criar um ambiente onde as pessoas consigam fazer o mesmo, sabe? Então, quando a gente olha ainda hoje para outras academias, não todas, mas a gente ainda vê algumas academias que não entenderam muito bem, sabe? O que é arte marcial. Apesar de estar há anos fazendo. Não está muito claro ainda o que é e qual o benefício disso na vida de uma pessoa, por mais que ela nunca vá ser um lutador, por exemplo. Sabe? Como que isso beneficia essa pessoa? Então, quando isso fica claro, você pode ver que são academias que se destacam. Sim. E que você vai lá dentro, você vai ver. Tem coisa diferente aqui. Esses caras estão fazendo uma parada diferente. Não é só sobre dar porrada, levar porrada, sabe? Tem algo a mais, muito além ali. Fera. E o alto rendimento é isso aqui, né? É muito pequeno. O número de pessoas que buscam por outras razões, eu imagino que seja muito maior do que... 95%. Sim, O alto rendimento, 5%. justamente. Legal. E eu te pergunto, Eric, se na sua vida houve alguma derrota que te marcou, que você carrega com você de alguma forma, que mais te marcou, assim, momento de isso aqui deixou pra baixo, isso aqui realmente me marcou, doeu, se você puder passar. Bom, derrota. Não, eu não. Quando eu olho para trás, eu não considero. Quando eu olho para trás, eu não considero ter passado por nenhuma derrota na minha vida. E não que eu tivesse feito tudo certo. E não que eu nunca tenha feito nada errado. Mas eu acho que a derrota, ela é um caminho sem. Quando eu falo derrota, para mim é algo que está mais ligado à desistência de um sonho, por exemplo. Isso para mim é uma derrota, sabe? E todos os erros e acertos que eu cometi, todas as falhas e tropeços e vitórias e as não vitórias, que eu não vou chamar de derrota, porque eu sempre continuei. Eu posso ter mudado de caminho, eu posso ter reavaliado, eu posso ter olhado para aquilo com muita tristeza no momento, mas depois, quando eu olho para trás, você olha com mais sabedoria, né? Então, eu acho que tudo que aconteceu na minha vida me trouxe para exatamente o momento que eu estou agora. Sabe? Exatamente o momento que eu estou com você, aqui, por exemplo. Eu posso falar do momento presente, né? Eu estou aqui conversando com você, você está interessado em saber mais sobre mim e o público que está assistindo também, mas não sobre mim, sobre esse meio. A história aqui não é só sobre o Eric, ou não é sobre o Eric, é sobre o alto rendimento, sobre os atletas. Mas eu estou representando isso agora, nesse momento. E isso, para mim, não é nada que me engrandece em nada. Mas me mostra, quando eu olho para trás, tudo me trouxe aqui. Tudo que eu fiz me trouxe hoje a estar trabalhando com o Daniel na Cerrado. Sabe, eu sou muito grato por estar ali. Então, eu não considero nada que aconteceu na minha vida como uma derrota, por exemplo. Agora, teve momentos na minha vida que me marcaram. Talvez no momento em que acontece, você considera aquilo como negativo. Porque está acontecendo e o sentimento vem. E a gente não quer os sentimentos, né? Os sentimentos ruins que vêm. Ou aqueles sentimentos, não é nem ruim, aqueles que nos desagradam. Né? Por exemplo, quando você perde um campeonato, um atleta que perde um campeonato, aquele sentimento que vem naquele momento desagrada ele. Se é ruim ou se é bom, é uma avaliação que ele tem que fazer. O que é importante naquele momento ali é o aprendizado que ele vai ter. Né? Então eu tive vários momentos assim, né? Momentos de medo.
por exemplo. Quando eu abandonei a área de TI, que era uma área que me pagava bem, né, eu tinha um salário alto, vivia bem, podia me dar uma condição de vida bem, boa, mas eu não tinha, por exemplo, educação financeira para lidar com isso. Então eu não tinha, eu estava perdendo a minha saúde. Mas aí teve um momento dessa ruptura que eu falei assim, eu vou parar de fazer isso. Foi um momento de muito medo, de incerteza, de ansiedade, de mais ansiedade ainda. Será que eu vou viver só da luta? Será que isso vai dar certo? Será que não? Então, quando eu rompi isso, então, não só eu paguei um pouco desse preço, mas a minha família pagou um pouco desse preço, né? As pessoas que estão ao meu redor também pagaram. Então, são momentos que você... mas quando você sempre, toda experiência que você tem, quando você olha para trás, você fala assim, putz, isso foi necessário. Se você olhar com calma, se você olhar com o aprendizado que aquilo te trouxe, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para essa última luta do Vicente, foi um momento que me impactou bastante. A princípio, de sensações que eu não gostaria de estar sentindo, de perdemos, sabe? Putz, não levamos essa luta, caraca, pô, a gente fez tudo, trabalhou, ralou, tal, aquele momento, sentimento ali que você... Mas quando você olha para trás e você vê que depois disso você saiu da sua zona de conforto e deu 2 saltos além, aí você fala, cara, foi necessário isso, sabe? Para todos nós. Isso foi muito necessário. Então a vida é isso, sabe? São esses altos e baixos. E eu acho que o principal é olhar isso com sabedoria e analisar e investigar, né? Essas emoções que a gente está sentindo e aprender com elas. Aprender e olhar para frente com mais sabedoria ainda, né? E quando você passa por uma situação como essa, e quando você passa de novo, e outras vezes você passa de novo, você vai ficando mais sábio cada vez, sabe? Você vai aprendendo, você vai ficando mais casca grossa ali naquela situação, né? Então, a vida vai te dando isso, e isso vai virando a experiência, né? Eu vou fazer 41 anos esse ano, e já sinto assim, falo, pô, que massa, eu me sinto hoje que eu tô ganhando essa bagagem, essa maturidade, sabe, da vida. Eu sinto que tá vindo de forma muito natural, sabe, assim. E esses fracassos, entre aspas, que aconteceram lá atrás, foram extremamente importantes. Eu sou grato, sabe, por todos eles. Talvez mais pelos fracassos do que pelos acertos, porque os acertos só inflaram meu ego, sabe, assim. Cara, por mais que a gente enxergue um Eric muito modesto, agora quero que você fale a respeito de um momento, de uma vitória, um momento talvez de celebração, de alegria, que te marcou profundamente. Um momento de alegria que me marcou profundamente. Eu acho que... Engraçado, você me fez a pergunta e eu citei o fato de eu largar o meu antigo emprego, né, que é um estilo de vida para entrar em outro. E eu vou ter que dizer que é a mesma coisa. Porque eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais feliz. Eu passei a me encontrar mais depois que eu me dediquei 100% à arte marcial. Eu passei a ser uma mão a ajudar outras pessoas a se encontrarem. Claro que isso só elas podem fazer por elas mesmas, né? Eu não consigo fazer nada. Mas a minha experiência ajuda outras pessoas, né? E ajuda elas a se encontrarem, né? A olhar isso e, de repente, se enxergar em situações que eu já passei. Então, quando o momento eu acho que os momentos de mais alegria foi quando eu realmente... Engraçado, o momento de mais alegria, eu vou falar, um momento que eu saí contando para todo mundo. Foi quando o pessoal começava a me ligar de empresa, me oferecendo emprego, me oferecendo salários mais altos do que eu recebia, e eu falava assim, não, cara, não quero. Para mim foi um momento de muita alegria. Recusar empregos. Olha que doido isso. Isso para mim foi impactante, foi bom, sabe? Assim, caraca. Se afirmar no seu lugar, né? Eu me senti livre Legal. a tomar decisão. Eu não tinha essa liberdade. Quando tinha alguém me oferecendo um salário maior, eu era um escravo daquilo ali. E não tinha consciência. Eu aceitava sabendo que não ia ser bom para minha pessoa, para o Eric de verdade. Para a conta bancária, beleza. Para os bens materiais, para as facilidades, algumas facilidades. Show de bola.
mas eu tava me tornando um escravo daquilo ali. E quando eu recusei e falei, e eu tinha noção que o que eu estava recebendo não chegava nem perto do que eu ia receber, eu senti a liberdade de tomar essa decisão. Falar assim, eu tenho a escolha agora na minha vida. Isso pra mim foi foda. Corta aí. Não, não, a gente não corta, não. Cara, geralmente, eu sempre falo isso, né? Todo episódio, na verdade, a gente pede para que o convidado indique, e eu peço para que você indique, ou um livro, ou uma série, filme, qualquer conteúdo que você ache que tem alguma valia, assim, para você e possa ter para outra pessoa. Perfeito. Eu acho que eu vou indicar um livro que a gente usa hoje, basicamente é um livro obrigatório para atletas de alto rendimento dentro da Cerrado, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Mas, É um livro que tem um método de um questionário que você faz online, você raspa a senha, você faz esse questionário. É um questionário gigante. Você faz através das respostas que você dá, você tem mais ou menos, sei lá, 20 segundos para responder cada pergunta. Então tem que ser aquilo que vem na hora ali, sabe? Assim, você lê, o tempinho vai correndo e você tem que responder. Mas ele avalia quais são os seus principais pontos fortes. E o livro, ele é basicamente um catálogo que, quando você faz o questionário, você identifica os 5 pontos fortes primários e ele segue a ordem, né? O primeiro é o seu ponto forte mais predominante e dali para baixo, por diante. E o livro é basicamente um catálogo descrevendo quais são as características desse ponto forte, como você faz através desse ponto forte para se potencializar, como você se trabalha para poder se potencializar, para poder usar isso a seu favor, porque um ponto forte, ele não identificado, ele pode se tornar um ponto fraco. Né? O cara que é competidor e ele tem a competição no ponto forte e ele não tem noção disso, e ele não sabe trabalhar isso, ele pode transformar isso em uma competição agressiva, ele pode tornar isso numa inveja, ele pode transbordar isso porque ele não sabe trabalhar. Né? Então, esse livro ele traz esse catálogo de pontos fortes e você se baseia nos seus pontos fortes e ali você aprende não só a trabalhar a si próprio, mas no caso da gente como técnico tem também como trabalhar outras pessoas que têm aquele ponto forte. Então todos os atletas hoje de alto rendimento dentro da Cerrado, a gente tem o catálogo dos pontos fortes deles, dos técnicos também, e ali a gente, né, quando está em camp, a gente revisita aqueles pontos fortes para trabalhar em cima do que o atleta precisa. Então, quando eu falo de pontos fortes e atleta e descubra seus pontos fortes, eu quero indicar esse livro para qualquer atleta ou para qualquer pessoa que queira descobrir seus pontos fortes e ter um rendimento maior na vida. Legal. Afinal, acho que todo mundo quer, né? Sim. Todo mundo quer ter um rendimento melhor, né? Assim, de estar. Todo mundo tem sonhos, todo mundo quer alcançar o seu cinturão do UFC, entre aspas, né? Mas que não necessariamente são atletas, são pessoas que às vezes querem um cargo melhor na empresa, quer montar uma empresa, uma pessoa que quer ser um podcaster, que quer, enfim, que quer ser um grande podcaster, né? Então, todo mundo sonha isso. Eu tenho certeza que você está fazendo o seu podcast, mas você tá olhando lá na frente. Quando você olha na frente, você vê uma imagem muito bela do seu podcast aqui, com pessoas extremamente famosas e tal. Então, você tem que trabalhar dentro dessa tua... Você pode trabalhar dentro dessa tua área em alto rendimento. Você não precisa ser um atleta. Mas eu garanto para você, se você fizer artes marciais, se você já está fazendo jiu-jitsu, né? A tua perspectiva dentro e fora do tatame vai mudar sobre muitas coisas. Sobre você mesmo. Sobre ninguém. Sobre você mesmo. Era demais, sério demais. Cara, eu trago todo tipo de gente aqui. A gente recebeu basquete, galera do basquete, galera do vôlei de praia, vôlei de quadra. Já trouxe o mestre do jiu-jitsu também, da Gracie Barra. E para mim, esse é um espaço onde eu aprendo muito. Eu lembro quando, eu preciso falar isso, eu lembro quando eu comecei a pensar no podcast. Inicialmente a ideia de nome do podcast era um nome meio nonsense, assim, que era uma desculpa para te conhecer. Era a ideia inicial, assim, do podcast. E para mim tem sido,
Claro que a gente leva isso muito a sério. Eu, pessoalmente, levo isso muito a sério. A gente está se tratando de pessoas e tempo. Tempo é precioso. E para mim tem sido uma experiência e uma desculpa também. Não deixa de ser também uma desculpa para conhecer grandes figuras e pessoas com um coração enorme. E para mim, hoje, eu tive uma aula aqui. Então, obrigado por tirar um tempinho Eu que agradeço. seu tempo, que é precioso, para vir aqui, para conversar comigo no quarto aqui da minha casa, conversar com toda a equipe aqui, para ensinar. Para mim foi uma aula, então obrigado pela sua presença, obrigado por colar aqui com a gente, realmente foi especial. Foi especial para mim também, com certeza. Como eu digo, eu acredito em abundância. Eu acho que, independente dos rumos que cada um tome a partir daqui, eu tenho certeza que esse contato, mesmo que você não, hipoteticamente, você não coloque no ar, sabe? O que a gente ganhou aqui é muito maior do que se eu tivesse ido para minha casa, por exemplo, mexer com outras coisas agora, nesse momento. Sim. Então, para mim, foi muito engrandecedor, gratificante. Sim. Agradeço demais a oportunidade por estar aqui. Quero convidar você, o pessoal aí da produção, todos que estão assistindo o podcast, a nos visitar na Cerrado, conhecer um pouco da nossa filosofia, conhecer o nosso treino, o nosso método de ensino. A gente tem um método de ensino, né? E é isso. Fica lá na 604 Norte, Clube Vizinhança. Estão todos convidados. Valeu. Deixa eu comentar. Mano, obrigado, cara. Assim, foi um prazer mesmo e eu desejo todo sucesso, né, para você, para sua equipe, para todos os atletas que você conduz. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu. Pessoal, encerra aqui mais um Joga Solto Podcast. Que episódio. Obrigado você que assistiu até aqui. Reiterando, se você escuta a gente no Spotify, já segue. Se você vê a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal e manda para todo mundo que você conhece. Valeu, tamo junto. Forte abraço. Falou.